Fala, mulher empreendedora! Eu sou Mayara Pinheiro e este é mais um episódio do nosso podcast Você Empreendedora. E eu, você sabe, só trago mulheres lindas para este programa, empoderadas e maravilhosas, não é mesmo? Estou hoje aqui com ela, Ana Sagari. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. A Ana, que empreende na área do mercado imobiliário, certo? Isso. E também na área da educação. A Ana é de Itaguaí, terra boa. Terra maravilhosa. Estávamos, inclusive, conversando aqui antes do episódio começar. A Ana falando que gosta muito dos bichinhos. Já gostei, você aí, empreendedora, mãe de pet. Alô, mãe de pet. Estamos aqui. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, né? De a gente estar aqui trocando experiência. E fiquei muito curiosa para saber um pouquinho da sua história, né? Porque você já atuava no mercado imobiliário antes e depois foi para a área da educação, começou nos dois juntos. Fala um pouquinho de você, como que isso começou na sua vida. Sim. Primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui no Você Empreendedora. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Mayara, pelo convite. Estarei sempre à disposição. Vamos lhe usar. Exatamente. E, assim, essa trajetória, ela começou, na verdade, eu tenho uma imobiliária, né? E eu comecei a vender. A gente já tinha algumas áreas, alguns terrenos na região. E aí eu comecei essa venda aí, comecei a fazer negócios, aluguéis, vendas diretas e conhecer pessoas, né, ver a dificuldade de muitas pessoas e os sonhos de muitas pessoas de querer adquirir sua casa própria, seu terreno. E com isso, né, a gente foi crescendo. Eu estou no mercado imobiliário desde 2004, né, na verdade. Um pouquinho antes disso, eu participei da vida pública, no caso que meu pai foi prefeito à época, né? E aí eu vim com ele como chefe de gabinete. E logo depois, em sequência da questão do mercado imobiliário, a gente veio na educação, trazendo para Itaguaí investimentos na educação. Primeiro trouxemos a Estácio à época, né? Que foi o primeiro polo da Estácio implementado na nossa cidade. Logo depois a gente veio com a Uniaselv, que hoje a gente tem 5 polos da Uniaselv espalhados por aí, são 2 em Itaguaí, um em Queimados, um em Guadalupe e outro em Seropédica. Em breve aí teremos Mangaratiba e Angra dos Reis, se Deus quiser. E hoje a gente tem a primeira faculdade presencial de enfermagem na nossa cidade. Isso é o maior orgulho que a gente tem, de ter essa oportunidade de, né, fazer a região crescer, de dar oportunidade de ensino e de transformar a vida de tanta gente. Esse é o nosso principal objetivo. Isso é muito bacana, né, Ana? Porque a educação, ela transforma, e antes, pessoas que moravam em cidades um pouco mais distantes das regiões ali metropolitana, ela tinha que viajar muitas vezes para poder fazer uma faculdade, às vezes alugar alguma coisa, envolvia vários outros gastos, era uma coisa assim terrível. E hoje, várias cidades do interior, cidades um pouco mais afastadas daqui, né, da região do Rio, da região metropolitana, têm acesso à educação, a universidades excelentes, a diversos cursos em que eles podem estudar e trabalhar nas suas cidades, né? Que era algo que às vezes era complicado, que esse profissional ia para a cidade grande e às vezes começava a trabalhar lá, não retornava à sua cidade e faltava mão de obra também capacitada, né, na cidade. Então, vários problemas aí são resolvidos com isso, é muito bom. É verdade. Inclusive, na época, né? Eu fiz faculdade em Campo Grande porque a gente não tinha. Então, eu fiz direito em Campo Grande porque a gente não tinha. E naquela ocasião que eu fazia direito em Campo Grande, a gente tinha condução pelo município, né? Naquela época a gente tinha. E a gente tinha muitos estudantes de Angra dos Reis, porque Angra também não tinha. Então, a gente via muitos estudantes, direito, assistência social, tudo indo estudar em Campo Grande, mas sendo moradores de Angra, Mangaratiba, Japeri, né? Enfim, Itaguaí principalmente, e a gente sabe a dificuldade, porque muitos alunos acabam deixando os seus sonhos no meio do caminho por conta da distância, por conta da passagem, Sim, por conta de uma série de coisas, né? E hoje a gente tem Itaguaí, a nossa primeira faculdade aí. Em breve teremos mais cursos, se Deus quiser. Estamos nos projetando para isso. Que bom, fico muito feliz. Ana, antes de empreender, você já trabalhou com vendas, é isso? Na verdade, está tudo ali envolvido, né? A comunicação e a venda, eu digo que a comunicação e a venda, independente da área que você empreenda, é fundamental. Você enxerga que o fato de você ter atuado com vendas te levou aí para esse lado de
de empreender? Tava tudo embolado ali? Você sempre se achou assim meio vendedora? Na verdade, assim, eu acho assim, que é tudo a oportunidade, né? Tudo Sim. que faz, né? Tudo que gere. E assim, eu fui e fiz vendas diretas, né? A famosa venda direta. Já vendi Natura, já vendi Demilos, já vendi Avon, Tupperware. Tupperware até hoje, né? Mais consumo do que vinha, é verdade. Mas até hoje. Meu pai até brincava quando chegava em casa, que ele falava, meu Deus, pra que tanta vasilha nessa casa? E quem tem Tupperware tem ciúme da sua Tupperware. E muito, por favor. Ainda tem isso. Exatamente. Então, assim, a experiência, né? A diferença. Isso foi uma escola de vida, o fato de trabalhar com vendas dessa forma, porque você troca informações, né? Você sabe mais, aprende a lidar com as pessoas, a saber a dificuldade de cada um, né? E a superar. E muitas das vezes você está fazendo uma venda, mas você está aconselhando também, porque acaba que uma vem e fala, poxa, minha situação assim, eu tô passando por isso em casa. E não é diferente, né? Eu acho que toda mulher passa por dificuldades, todo ser humano passa por dificuldade, mas a gente está falando aqui mais no quesito mulher, né? Sim. Empreendedora. É sempre um desafio diário, mas nós somos mulheres resilientes e a gente sempre consegue superar isso aí. Com certeza. Eu digo que a gente que é mulher já nasce com essa coisa meio camaleão, né? A gente joga no time que precisa jogar, até porque são tantas coisas que acontecem, né? A gente recebe aqui sempre convidadas que às vezes são mães atípicas, são mães solo, né? São mulheres que às vezes tiveram uma trajetória, até na sua própria infância, já de começar a trabalhar muito nova, né? Ali, adolescente já ajudando a mãe, ajudando o pai. Então, a vida vai trazendo para nós experiências que vão nos moldando, né? No decorrer da caminhada, de forma que às vezes não sempre você começa a trabalhar numa coisa que você tem facilidade, mas às vezes, como você disse, a oportunidade surgiu ali e era o que tinha, então bora pra frente, vamos embora fazer o que tem que ser feito. E às vezes a pessoa se descobre gostando daquela atividade, né? Como é a venda. Muitas empreendedoras, Ana, iniciam atividade empreendedora não porque gostam de vender ou gostam do que fazem necessariamente, né? Isso é um amor que pode surgir no decorrer da caminhada ou não. Mas você já teve medo de vender ou aquele receio? Porque como você começou lá atrás, né, trabalhando com vendas diretas e hoje você trabalha com imóveis, são coisas, né, de uma natureza totalmente diferente. Mas em dado momento, acaba que é tudo a mesma coisa, porque você está resolvendo uma dor, porque vender é isso, né? Resolver a dor de uma pessoa, solucionar o problema de uma pessoa. Mas por muito tempo, nós tivemos a ideia de que o vendedor é aquela pessoa chata, né? O vendedor... Porque, na verdade, o vendedor ele resolve um problema seu, porque ele está te proporcionando ali algo que supostamente você precisa. Mas esse desconforto ficou na mente de muitas pessoas. E hoje, muitas mulheres têm dificuldade de vender o seu produto, de colocar para frente, ou colocar a sua cara ali na sua empresa, por se sentir, às vezes, antiquado. Ai, poxa, eu vou estar incomodando. Isso aconteceu em algum momento para você? Você se sentiu essa pessoa ou não? Isso sempre foi algo que... Então, eu acho que todas nós passamos por medos, né? Eu acho que todas nós passamos. Em algum momento da vida a gente sempre passa. Mas eu acredito que muitas mulheres, nesse sentido até da venda, às vezes fica com vergonha, às vezes o medo do não, né? Eu costumo dizer muito assim, gente, o não a gente já tem. Vamos embora em busca do sim, né? Então, eu acredito muito nessa questão de que, às vezes, tem medo da pessoa chegar, não quero não, ou então até mesmo da forma que a pessoa vai te responder quando você vai oferecer aquele produto. Porque você vai na maior boa vontade para oferecer o que você tem, para você ir em busca do seu sonho. Às vezes você quer fazer uma faculdade, às vezes você quer ajudar seus pais dentro de casa, às vezes você mesmo, mãe solo, quer cuidar dos seus filhos, e aí é uma forma de você conseguir uma renda extra. E é assim, é você pedindo, é você oferecendo, é você levando para a pessoa o seu sorriso que você tem de melhor, levanta a cabeça, bola para cima, e um dia após o outro, e Deus em todos eles. É isso. E nem sempre desistir. Às vezes a gente pensa em desistir, né? Quem nunca pensou em desistir, né? Mas aí você pensa assim, vou desistir. E aí, se eu desistir, eu vou fazer o quê? Nem sempre desistir é uma opção, né? Às vezes a gente pensa em desistir, mas nem sempre desistir é uma opção. Às vezes não há opção de desistir. Houve algum momento na sua trajetória, Ana, seja no meio ali imobiliário ou mesmo no meio da educação, que você pensou, eu acho que eu me equivoquei. Eu acho que
tô viajando na maionese, acho que eu vou para um outro lado, em que você pensou em existir algum período difícil que você tenha vivido? Sim, eu já passei por períodos difíceis. Eu acredito que eu me encontrei muito na educação. Essa é a realidade. Na educação, na vida pública, então, que abriu assim, um leque grandioso, que eu vi que o meu objetivo mesmo, e o meu propósito de vida é realmente fazer a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas, sabe? E isso, para mim, enche meu coração, assim, sabe? Transborda de felicidade em ver o sorriso de uma criança, em ver, em poder ouvir, né? Porque ouvir é o principal fato, né? Sim. Gerador de tudo isso, para você aprender com as pessoas. Desistir. Eu já tive momentos que eu falava assim, meu Deus, é isso mesmo? Sabe aquela coisa de que você fala assim, não, peraí, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ver uma palavra, né? E essa palavra vai ser para mim hoje, e daqui Deus vai estar falando comigo se é para eu dar continuidade nisso, ou se de repente a gente vai vir para um novo projeto. E assim, Deus sempre fala. A gente busca e ele sempre está ali. Basta a gente, sabe, confiar, ter fé. E o que me dá esse motivo e essa força para poder caminhar, primeiro Deus, depois a minha família, a fé que a gente não pode perder nunca e a esperança de que dias melhores e de que coisas melhores a gente tem a alcançar. É muito curioso você falar, né, sobre buscar, né, buscar a Deus e etc e tal. E nem sempre, né, Deus nos orienta a fazer coisas que queremos. Exatamente. Nem sempre Deus nos orienta a fazer coisas que são confortáveis para nós, né, ou que se passou pela nossa cabeça, porque às vezes há caminhos que a gente trilha na vida, seja no empreendedorismo, seja por outras áreas, né. Minha mãe me dizia que usava uma expressão, né, não sei se vocês aí conhecem, cospe pra cima não, minha filha, cospe pra cima não. Uhum. Ou seja, nunca puxa pra cima. Por quê? Porque você não sabe. Não sabe nunca diz, não, isso aí não é pra mim, eu nunca vou fazer isso. Vai vendo. Daqui a pouco, lá na frente, né, o tempo passa, as coisas mudam e você se vê em caminhos que talvez você nunca tenha se imaginado, né? Então é importante deixar que o futuro a Deus pertence e buscar direção. Exatamente realmente. Isso. Porque a gente nunca sabe. Sobre sua vida pública, você mencionou aqui, Ana, que ama levantar pessoas, né, ajudar pessoas, mudar, transformar realidades. Como que foi para você, já empreendendo, né? Porque pelo que eu entendi, você já empreendia quando você passou ali a olhar para a vida pública de uma maneira diferente. Como foi isso para você como uma mulher, numa cidade em que eu acredito que majoritariamente ali, né, a presença, no geral no nosso país, né, a presença masculina ainda é marcante e de certa forma majoritária. Como que foi para você isso? Quando isso chegou para você, é real isso? Não, estou viajando, Como que foi? Porque já são muitas responsabilidades na caminhada empreendendo, né? A gente que é mulher tem demandas familiares que não adianta, né? Você pode ter um ótimo pai, você pode ter um ótimo marido, mas a gente que é mulher tem não preocupações tem que só habitam na cabeça da mulher e a mulher tem o zelo, o cuidado. Como foi para você receber essa ideia e entender que esse era um propósito e que aquele era o momento para você? Assim, não tem como, eu sempre uso como referência meu pai, porque ele, para mim, é o maior incentivador, sabe? É a maior referência, né? Ele deixou um legado, uma história na saúde e na educação da minha cidade, que é Itaguaí. Eu tenho muito orgulho disso e tenho muito orgulho por onde eu passo, onde os meus irmãos passam. A gente sempre tem algum relato de dizer, poxa, seu pai fez isso por nós, fez isso pela nossa cidade, fez isso pelo meu filho, pelo meu pai. E eu pude acompanhar de perto, porque naquela ocasião, como eu havia falado, eu fui chefe de gabinete com meu pai. Então, eu participei ativamente dele, porque ele sempre foi um gestor muito presente com a população, muito acessível. Isso é difícil você ver um governante ser assim. Ele era aquele que saía do apartamento dele a pé para ir para a prefeitura, sabe? Era na mesma rua, uma distância, mas assim, uma distância pouca de, vamos botar 200 metros, 300 metros da casa dele para a prefeitura, mas, Mayara, ele ia a pé. E aquela distância de 300 metros demorava 2, 3 horas, porque imagina. As pessoas paravam ele. Então, eu cresci, né, vendo o meu pai sempre muito humilde e acompanhei ele
Meu pai tinha um ensino básico, sabe? Estudou durante o período que era prefeito. Tinha uma professora que ia dar aula a ele quando ele saía da prefeitura, ia dar aula em casa. Professora Ivone, tenho muito orgulho dela, falo com ela até hoje. E, assim, ele era uma pessoa que ele fazia questão de ir nas escolas para poder ver como estava a alimentação das crianças. Ele fazia questão de ir dentro do hospital, nos postos, para poder saber como que aquele paciente estava sendo atendido, como que a população. Ele cuidava dos funcionários, pedindo os funcionários, inclusive, para fazer o curso de qualidade no atendimento, que ele proporcionava isso, para que os funcionários atendessem a população com mais carinho, com mais respeito. Isso faz toda a diferença. Sim. E hoje você não vê isso. Então eu aprendi com ele, por isso que eu falo que ele é meu maior incentivador de hoje estar no meio político, de gostar de política e de fazer política, sabe? Então a referência se chama José Salgueiro Filho, tenho muito orgulho disso. E gosto muito de gente, de estar e de aprender, de trocar ideias. E você viu ali no seu pai como a educação é poderosa, né? Porque ele mesmo já exercendo um papel muito importante, não abriu mão da educação. Isso é muito louvável. Muito. Porque nos dias em que a gente vive, em que se preza tanto por poder, por status, alguém que se preocupa com a sua posição na educação, mesmo já tendo conquistado algo, isso mostra quem você verdadeiramente é, né? Onde estão realmente as suas prioridades. E aí, seu primeiro envolvimento ali foi como vice na prefeitura, foi isso? Não. Meu primeiro foi, assim, eu vim como chefe de gabinete dele, né? Depois disso... Ali você estava mais próxima e vendo o dia a dia, vendo o dia a dia, e aí foi indo. Quando foi em 2020, eu vim candidata a prefeita, com 13 candidatos. A única mulher candidata a prefeita fui eu. Me considero até uma vitoriosa, sabe? Porque foi uma campanha muito bonita, onde eu pude ali... conhecer, fui muito acolhida pela população e acolhi de uma certa forma, porque a gente precisa, é muito importante a gente saber ouvir, sabe? Entender a dor do próximo, para que a gente possa daí fazer melhorias. E assim, eu tive uma experiência fantástica ali. Embora a gente presencie muitas dores, né? Mas ali você aprende, você consegue ter um leque mais ampliado e começa a entender, né, a dificuldade das pessoas e o que você pode fazer. Para que você está aqui? Né? Sim, o seu propósito real. O seu propósito real. Durante esse período, Ana, porque assim, a vida pública, não muito diferente da vida empreendedora, te expõe, né? Porque quem empreende vai se expor, vai correr riscos. E aí, quando eu digo expor, você estar ali disponível para aquilo que as pessoas pensam, para a opinião das pessoas, para, de repente, coisas que as pessoas dizem que não foram você que disse, ou coisas que as pessoas dizem que você pensa, mas não é o que você pensa. Todo lugar de liderança, e em qualquer meio, né? Seja um meio empreendedor, seja a vida pública, seja até na educação, nos coloca nesse lugar, né? De exposição e de, às vezes, ataques, críticas. Você lidou bem com isso durante esse período? Como você era a única ali mulher, né? Já tinha um pai que havia ocupado um cargo ali, que teve um bom papel. Isso foi tranquilo para você? Ou em algum momento você falou assim, não vale a pena essas coisas? Ou não, para você não enfrentou muito isso, não teve, você foi super... você se surpreendeu, porque às vezes a gente se surpreende positivamente, né? Como que foi esse período de campanha quando você viveu? Então, na verdade, nós mulheres já sofremos, né? A gente já tem essa dificuldade, principalmente na questão política, né? Principalmente na questão política, porque às vezes as mulheres, é aquela questão que a gente falou do medo, do receio, da insegurança, né? Mas o fato da exposição é forte, muito forte, porque eles veem a mulher como sexo frágil, né? E ali, como a gente vive, né, nessa sociedade machista, né, patriarcal e tudo mais, a todo instante eles vêm tentando nos ferir com alguma coisa. Mas graças a Deus, sabe, eu nunca tive medo, receio disso. A família sempre, né? Eles sempre tentam, vamos botar, cutucar para que fira a família, expor.
E a gente se preocupa muito de como os nossos filhos vão ficar mediante isso. É rede social, né? É a vida, a partir do momento que você resolve participar da vida pública, você está exposta a tudo, como você mesmo falou. Então, seja nas ruas, sejam nas redes. Mas eu digo o seguinte, a gente tem desafios diariamente e a gente tem que superar. E a gente vai aprendendo e cada vez, com essas experiências, nos torna mais forte, sabe? Para que a gente possa estar enfrentando a cada dia cada obstáculo e cada desafio desse que a gente tem. E é normal ter, sabe? É normal, seja em qualquer âmbito e principalmente no âmbito político. Eu costumo dizer que a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Exatamente. Porque se você for pelo que falam, pelas críticas, enfim, pela opinião alheia, você vai enfrentar dificuldade, porque afinal de contas você vai certamente entrar por um caminho que não é um caminho para você entrar. Em contrapartida, se você se lança ao seu propósito, e o seu propósito de fato é esse, você também vai ter, como você falou, você também vai ter dificuldade. A gente precisa na vida escolher o nosso difícil, porque nada vai ser fácil, a verdade é essa, né? Também se fosse assim, também acho que não ia valer tanto a pena. Verdade, nós somos assim. lapidadas, né, no meio dessas dificuldades, provações e questões que acontecem. Como empreendedora, Ana, você enxerga que a sua trajetória como empreendedora te ajudou nessa fase de política, de campanha, dessa exposição, porque era algo que você já estava ali acostumada, de repente, a matar um leão por dia, e aí, o que faz diferença, né? Uma selva já tá bom. Como é que ajudou você? Ajudou bastante. Ajudou. Eu vejo como diferencial, porque é uma experiência. Meu pai costumava dizer escola da vida, né? Então, assim, é uma escola que você vivencia. É uma oportunidade diferente, né? Não é você gerir o seu negócio com você mesmo. Né? Você tá lidando com vidas, você está conversando com pessoas, você está ouvindo. E eu acho que o empreender, o principal aqui é o ter a responsabilidade, é o ter o acolhimento, é o você saber se relacionar. Né? Acolher aquela pessoa ali naquele momento, oferecer o seu produto, que é o maior desafio ali. Tá assim, predisposta, né, a saber que você vai ouvir um não, sim, né? E, assim, ter resiliência acima de qualquer coisa, porque nada como um dia após o outro, né? A gente mata vários leões por dia, como você mesmo disse, a gente tem que ter tempo para o filho, para o marido, para os negócios, para a família, para cuidar da casa, para cuidar dos seus filhos, no quesito estudo, para levar para a escola, para fazer... enfim, são inúmeras coisas que a gente faz. 1001 utilidades a mulher acaba efetuando ali por dia, mas sempre falo, Deus em todas elas, e aí a gente consegue tudo. Fazendo uma pergunta totalmente fora aqui do script, Ana, todos esses ambientes, né, que você sempre lidou, seja no meio, ali no empreendedorismo, o ambiente político, o ambiente da educação, o ambiente familiar, já por ter um pai que já era uma representação significativa na cidade, todos eles te colocam, são papéis, né, que te colocam no lugar de exposição e de, às vezes, até pressão, não só externa como interna, porque eu costumo dizer aqui, como mulher, que uma das maiores pressões que a gente sofre é a que a gente mesmo nos coloca, né? Porque nós, independente do que esperem ou queiram de nós, família, política, empresa, o que quer que seja, nós já temos uma expectativa ao nosso respeito e que muitas vezes a gente não se enxerga, eu vou dizer aqui por maioria esmagadora das mulheres, né? Dificilmente a gente se enxerga à altura daquilo que chega até nós, né? Chegam desafios e dificilmente a gente se enxerga, não, sou totalmente capaz de fazer isso aqui. Não, estou totalmente apta, estou totalmente pronta. Dificilmente nós nos sentimos nesse lugar. Você buscou ajuda para sua mente? Houve algum momento que você eu preciso me aqui cuidar de mim, da minha mente, da minha saúde mental, para não ficar zureta, porque são muitas pressões e eu acredito que dentro de você também tenha que gerenciar muitas emoções, né? Isso é uma realidade. A gente precisa, porque a todo momento na verdade, a gente quer concentrar tudo, né? Você acha que a gente, na verdade, os filhos, a família
né, dentro da nossa casa, te tem como a superpoderosa, a que tudo pode, a que nada abala. E normalmente é a visão que os nossos filhos principalmente têm da gente. Mas não é isso. A gente precisa de cuidados, a gente demanda de cuidados. E tem horas que você se vê e você fala assim, eita, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de um tempo para mim. Porque você acaba não tendo, você tem tempo para tudo. Para cuidar do pai, do filho, do irmão, né? Para cuidar do amigo, para orientar fulano, ciclano. E aí eu já me peguei, sim, várias vezes. Peraí, e quem vai cuidar de mim? Eu preciso de alguém para cuidar de mim. E assim, eu não abro mão. Se tem uma coisa, Mayara, que eu não abro mão das minhas manhãs, né? De todos os dias, é a minha reflexão. Eu tenho café com Deus Pai, né? Ainda que eu não esteja com ele, abrir a Bíblia pela manhã e pedir a Deus para que me dê sabedoria, para que me dê força, para que me capacite para cada dia enfrentar o que tiver que enfrentar. E agradecendo a Ele sempre, porque Ele, né, nosso Pai maior, é o nosso maior incentivador e é o nosso porto seguro. E pedir sabedoria nesse caso, né, Ana, é muitíssimo importante porque como empreendedora enfim, uma mãe, uma esposa, enfim, você todos os dias, quando a gente acorda, né, a gente nunca sabe que decisões no dia a gente vai ter que tomar. Exatamente. Tem dias que a gente já tem um planejamento, tem dias que Deus parece que rasga a agenda, fala assim, fica aí que hoje vai ser tudo diferente daquilo que você imagina. Então você nunca imagina o que está por vir. A verdade é essa, né? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem da boca do Eterno. E isso é verdade. Porque quantas vezes, né? E como empreendedora, eu acho que essa é a grande graça que a mulher empreendedora precisa ter. Porque, como você disse, a gente tenta controlar tudo. Eu acho que isso também é muito cultural. Nós tentamos controlar tudo e, além disso, fomos ensinadas a controlar tudo. E a ter a expectativa de que vamos controlar tudo. Só que isso é uma fake news, né? Porque nós não vamos controlar tudo e haverá dias que a gente não vai controlar nem o nosso cabelo, porque ele vai estar cheio de frizz. E você vai ter feito tudo para aquilo não acontecer. Tomada de decisões faz parte da vida da empreendedora, da vida da mulher que tem uma vida pública muito bem definida. E sabedoria é essencial para isso, né? Houve algum momento, Ana, que mesmo pedindo direção a Deus, às vezes pedindo conselhos, né, de pessoas próximas, porque às vezes nós conversamos com alguém mais experiente e tudo mais. Houve algum momento que você teve dificuldades em tomar decisões ou enxerga que você tomou assim, uma decisão equivocada e não deu tempo de voltar atrás, até mesmo dentro do empreendimento, porque a vida é feita de erros e acertos, né? E às vezes, o dia que a gente não acerta, a gente aprende, né? É verdade, você falou tudo. O dia que a gente não acerta, a gente aprende. A verdade, né, Mayara, é porque as coisas não acontecem no nosso tempo. A verdade é que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, no tempo de Deus. Então, às vezes, a gente espera muito de uma coisa, quer muito aquela coisa, mas se Deus disser, não é agora a sua hora, a gente tem que pegar, baixar a bola e entender que não é aquele momento. Não é aquele momento porque talvez se a gente seguisse em frente e insistisse naquilo, poderia dar ali de cara no poste, né? E ter uma decepção muito grande. Então, às vezes, Deus nos poupa de muita coisa. Eu falo muito de Deus porque eu confio muito e Ele é, como eu falei, meu porto seguro, né? E é a minha referência em tudo para que a gente possa tá caminhando. E às vezes, eu costumo muito dizer que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para que a gente possa lá dar 2 para frente. E eu acho que toda mulher já passou por uma situação dessa na vida. Eu já passei. Aprendi, porque com isso você aprende, porque você tem que aprender a ter paciência. Sim. Deus é muito paciente, né? Eu diria que é o fruto do Espírito mais difícil de se conquistar. Exatamente. A paciência é uma coisa, paciência, resiliência, mas você tem que ter fé para que você possa, sabe, ter fé e acreditar que você vai conseguir em algum momento, mas que no tempo determinado. E eu penso, né, Ana, porque falar de paciência é falar de saber esperar também. Exatamente. Né? E são 2 coisas muito difíceis. E eu estava conversando semana passada com uma amiga e eu disse assim pra ela. Falei, olha, seria muito bom se a gente pudesse comprar maturidade em pote.
né? Que eu comprava logo uns 10 potes de maturidade e tomava todas as decisões certas. Isso pra vida, né, gente? Mas a gente não compra maturidade em pote. Não. A gente normalmente aprende a amadurecer pelos erros que a gente comete. Normalmente é isso. Você faz uma prova, né? Você tirou... A prova que é mais memorável não é que a gente tira 4. É que a gente tira 9,5. Por quê? Porque teve lá... Ou seja, é uma prova para a qual você se preparou, mas tinha lá uma questão que você, sei lá, esqueceu de uma palavra, esqueceu de algo, e aí por conta daquilo ali, você tira 9,5. É aquilo que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Você pode errar aquela prova toda, mas aquilo ali você não erra mais. E a vida é isso, né? A vida da empreendedora é isso, a vida da mulher é isso. Houve... Como você, né, Ana, é uma mulher que já atua na liderança, digamos assim, há muito tempo, desde bastante nova, o que você enxerga que hoje, né, é necessário mudar para que a mulher ela ocupe cada vez mais lugares importantes mesmo de liderança dentro da sociedade, tanto em empresas, quanto no meio político, quanto em tantos outros lugares, né, na educação, porque a gente ainda vê hoje, claro, né, há um grande crescimento, assim, um despertar, eu diria, das mulheres em relação a isso, um desejo de a mulher ocupar esses lugares e capacitação também para que essa mulher ocupe esses lugares. Mas você enxerga algo que ainda falta para que cada vez a mulher ocupe esses lugares na sociedade? Então, como eu havia falado, né, a gente sabe que a gente tem uma sociedade muito machista, né, patriarcal e tudo mais. Mas eu acho, Mayara, que a gente já avançou bastante, assim. Tem muito a avançar, mas a gente deu um grande avanço. O fato de a gente precisa de mulheres, exatamente o que você falou, que se capacitem e que se coloquem à disposição para esses espaços de liderança, sabe? Que enfrentem, que muitas delas às vezes tem medo, tem receio. Eu acho que isso é o maior problema mesmo. Sim, a mulher ainda tem medo desse lugar. Algumas têm medo, receio. Por quê? Porque é um ambiente ali dominado, de uma certa forma, entre aspas, por homens. Então, aquilo deixa, assim, numa situação desconfortável. Então, a gente precisa de mulheres que enfrentem esse medo. A gente precisa de modificar esse ambiente para receber essas mulheres, sabe? E a gente precisa capacitar também essas mulheres para que elas possam ocupar esses espaços. Eu costumo dizer que a mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que mulher. Simplesmente eu vejo a mulher com uma capacidade, uma sensibilidade diferenciada, singular. Sabe? Dizendo dessa forma. Eu acho que os homens têm ali suas propostas e vão engajados para aquelas, mas a mulher, ela vem com cuidado. Ela vem exatamente para cuidar das pessoas, para cuidar do próximo. Ela vem com esse diferencial, sabe? Então, eu acredito muito que a mulher precisa muito ocupar esses espaços que já são delas. Sim. Sabe? A gente já tem um espaço ali, seja de liderança, seja ali no que ela for, seja para liderar, seja para articular, seja para ocupar ali no espaço numa Assembleia Legislativa, num Senado, ou num município, no Executivo, no Legislativo, a gente precisa de mulheres dispostas, porque quando uma mulher entra, ela arrasta outras mulheres. Ela não se sente sozinha. E a gente precisa muito dessa representatividade feminina, sabe? A gente precisa trazer, porque eu vejo que é na mulher que a política, ela vai abrir muitas portas, muito mais portas, com uma mulher ali, sentada, lutando e pleiteando direitos para as mulheres, para as famílias, né? Para o cuidar, para essa questão, inclusive, de mãe atípica, que a gente tanto se fala e que ninguém melhor sabe sobre isso do que propriamente dita mulher. Tem coisas, como nós estávamos falando, né? Tem coisas que a gente pode até tentar mensurar, mas se nós temos ali pessoas que vivem aquilo no seu dia a dia, e normalmente as mulheres que vão ter essa preocupação mais latente no coração são mulheres que vivem ou já viveram essas situações, né? Exatamente. A situação de, às vezes, ter um empreendimento que quebrou por tantas dificuldades que enfrentou, a dificuldade de, às vezes, gerenciar ali uma agenda que só tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? São lutas que muitas mulheres enfrentam todos os dias, e quem melhor, né, para representar essa mulher do que uma mulher que viveu e que vive essas lutas todos os dias.
Ana, hoje, se você pudesse dizer, né? Se você pudesse dar um conselho, quadro Ana aconselha, brincadeira. Para essa mulher, porque você começou no seu primeiro empreendimento já bem jovem, não é? Sim, sim. Porque você é uma mulher jovem, estou vendo que você é uma mulher jovem. Mas percebo que você começou a sua trajetória ali empreendendo bastante jovem, né? O que você diria hoje para essa mulher que deseja empreender ou que começou ali empreendendo e tá dando tudo errado, graças a Deus? Porque eu costumo dizer... Eu falo assim, gente, tá dando tudo errado. Sabe aquele dia que você sai de casa, tá chovendo, você vai pegar o ônibus, se molha toda, chega atrasado. Esses dias que está dando tudo errado, graças a Deus, são dias muito especiais, porque quando as dificuldades aparecem, normalmente a gente interpreta assim, olha, então não é pra mim. Então talvez não seja essa hora. Mas normalmente é o contrário. Quando as coisas estão mais difíceis, é quando você mais aprende e muito possivelmente é quando é para você mesmo, né? E ninguém começa um negócio com facilidades. A menos que você tenha herdado aí uma herança, mas se a gente for colocar aí na ponta do lápis, eu conheço poucos herdeiros no meu ciclo de relacionamento. Não conheço ninguém que tenha herdado um negócio e só deu continuidade. Na maioria das vezes, as pessoas começam com suas dificuldades, com suas necessidades e com seus desafios. O que você diria para essa mulher hoje, que tem tantos desafios, né? Olhando para você, que é alguém que já construiu uma carreira sólida, que já atuou ali empreendendo, né, em diferentes empreendimentos de naturezas diferentes, para essa mulher, para que ela não pare, para que ela acredite ali contra a esperança? Meu Deus, sim. Eu digo para essa mulher para que ela não desista dos seus sonhos. Porque eu acho que a gente na vida, Mayara, eu costumo dizer que eu tenho um propósito. Eu acho que todas nós temos um propósito de vida. De melhorar, de estudar, de se capacitar. E a gente vai enfrentar, todos os dias, a gente vai enfrentar um problema. Né? Vai ter um dia de sol, mas vai ter um dia nublado, vai ter um dia de trovoadas, como você mesmo aí disse. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agradecer a Deus também pelos dias difíceis, porque Ele nos fortalece para o que vem de bonança aí na frente. Eu acredito muito nisso, então a gente não pode perder a esperança, a gente não pode. E fora que quando a gente olha para trás, e a fé, Ana, né? E vê, por exemplo, olha para você hoje, nossa, ela já tá bem de vida, ela já conquistou muita coisa. Ou porque a gente sempre olha para os outros assim, né? Sim, sim. E esquece que na trajetória você pode não estar vivendo uma dificuldade agora, mas você já pode ter vivido várias, né? Ou é aquilo também, né, gente? Uma make e uma escova escondem muitos problemas. Porque a gente olha para outras pessoas, né? Hoje, na época da internet, sorrindo, bem, você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, né? Você não sabe o cartão de crédito dela chorando, né? O cheque especial, né? Ana, só pra gente ir caminhando para o final, porque o tempo passa, gente, aqui nesse podcast é muito, muito rápido, porque a gente realmente está num bate-papo, né? Com toda a sua trajetória hoje de uma mulher que empreende, de uma mulher que tem tantas coisas para administrar, uma mulher que é mulher, né? Eu acho que isso já traduz todo o restante. Pelo que você gostaria de ser lembrada, quando você olha para trás, assim, na sua trajetória, pelo que você gostaria de ser lembrada? Olha, eu gostaria de ser lembrada, porque essa pergunta que eu vou te fazer, que eu estou te fazendo já, né? Ela tem muito significado, porque às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, né? Corremos atrás de ter uma boa vida financeira, de às vezes fazer uma viagem, estar em família, mas há coisas pelas quais lutamos que realmente fazem tudo valer a pena, né? Que são como nós gostaríamos de ser lembrados. Se você hoje... Eu sei que é uma pergunta tricky question, né? É uma pergunta difícil de se responder. Pelo que você gostaria de ser lembrada quando você olha para trás na sua trajetória, pelo que você orgulha de ser a Ana Sagário? Sim. Que pergunta, hein, Mayara? Estou muito apresentadora de programa hoje. Nossa! Eu gostaria de ser lembrada como uma mulher, como uma pessoa que pôde fazer a diferença na vida de alguém. Por mínima que seja, sabe? Que pôde ajudar alguém eu costumo muito a falar, quando a gente forma um aluno nosso, a gente não forma
A gente forma uma família. Porque sempre quando a gente tem a colação de grau, que a gente efetua, né, que faz aquela formatura, é muito bacana porque você vê aquele pai que muitas das vezes não conseguiu, mas que se esforçou. Nós somos assim, nós mães, Sim. né? Se esforçou e fez de um tudo para dar o melhor pro seu filho, e o orgulho de estar vendo aquele filho formado, de estar vendo ele ali pronto pro mercado de trabalho, sabe? Para se inserir e ajudar ali com uma renda aos pais, o cuidado da sua própria família. Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa que pôde fazer a diferença, uma pessoa que pôde transformar a vida de alguém, que deixou uma marca e falou, poxa, aquela mulher ali, ela é bacana. Poxa, eu quero orar por ela, porque ela pôde me proporcionar algo de bom. Eu quero ser lembrada dessa forma. Ah, eu amei. Achei muito sincero e muito forte, né? Porque, afinal de contas, a gente não é o que a gente deixa, né, materialmente falando. A gente é o que a gente representou na vida das pessoas, né? E, às vezes, nós passamos por tantos lugares, famílias, experiências, e o que a gente deixa, como você falou, a sua marca, é o que verdadeiramente importa, Verdade. né? Estamos num mundo tão mal, né, Ana? Estamos num mundo mal. Mas eu ainda acredito que há pessoas que Deus levanta para realmente fazer Amém. a diferença e para não se conformar a esse mundo, né? Como diz a palavra. Ana, queria que você deixasse as suas redes sociais aqui pro pessoal te seguir. De repente, seguir seus empreendimentos. Ou fala aí, se você quiser falar diretamente ao pessoal de Itaguaí. Creio que temos aqui muitas empreendedoras, de repente, que já te conhecem. Eu vou lá assistir a Ana. Então, fala um pouquinho dos seus empreendimentos. Coloca lá a sua rede. Fala aqui pra gente da rede social sua, pro pessoal te seguir, te conhecer melhor. Certamente há aqui mulheres que se inspiraram na sua história, mas que não te conheciam. Então, fica aí a sua oportunidade, nosso merchan do amor. Que bacana. Então, vou deixar aqui as redes para vocês. Ana Sagara Oficial é Instagram, tem o Facebook também. Falar um pouquinho aqui da instituição, né? A gente tem a FEM, tem a Uniaselv. Segue a gente lá nas redes, Uniaselv Itaguaí. FEM Educa, Mais Brasil, e dizer para vocês o seguinte, sabe, Mayara, agradecer mais uma vez e dizer a vocês, minhas amigas empreendedoras, mulheres guerreiras, e assim, que eu sei que para vocês não tem limite, vocês correm atrás, são vitoriosas, são mulheres incríveis, e dizer para vocês que medo a gente sempre passa. Mas quando o medo vier, vai com medo mesmo, porque você vai conseguir sim. E lembre-se de uma coisa muito importante. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que nos dá força e garra para enfrentar dia após dia. E tenha certeza que será sucesso. Mayara, quero te agradecer pela oportunidade. Amei estar aqui com você. Conforme eu já havia falado, você pessoalmente é show de bola. Já te acompanho pelas redes. Sou fã do seu trabalho. E quero agradecer aqui a oportunidade. Que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente sua vida. Para que você possa, com esse dom que você tem, poder capacitar, orientar e trazer e despertar essas mulheres para tantas coisas boas aí que a gente tem. Com esse dom que você tem maravilhoso, esse sorriso esplendoroso. Deus abençoe você. Muito obrigada, Ana. Gente, eu amei esse episódio. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e também dar um joinha, né, aqui embaixo e enviar esse episódio para alguém que você sabe que precisa se inspirar na história da Ana. Ana, muito obrigada por ter vindo até aqui e aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que já deu tudo certo. 2026 é nosso. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.